Meu nome é Rejane, sou estudante de Biologia na Unicinos e agora eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho de conclusão. O assunto do meu TCC envolve o estudo e a observação da relação trófica de mutualismo entre as abelhas e algumas cultivares de ameixeira. O objetivo geral é identificar em laboratório, após as coletas dos insetos, quais são as principais espécies de abelhas visitantes florais nas cultivares Fortune, Polirosa e Letícia. O estudo aconteceu no mês de agosto e setembro, na cidade de Farroupilha. O interessante é que até então, mesmo sendo estudante de biologia, eu acreditava que as abelhas serviam apenas para a produção de mel. Mas, na verdade, elas são fundamentais no processo de polinização. O que é a polinização? É o transporte do pólen do local onde ele é produzido, nas anteras das flores, até a parte feminina das flores, que são os estigmas. Este processo pode ser feito naturalmente pelo vento, pela água e por insetos. Porém, as abelhas possuem muitos pelos pelo corpo, que são próprios para a coleta de pólen para sua alimentação, e elas também fazem nas flores a coleta do néctar. Com isso, o papel delas como polinizadoras é de extrema importância, já que tem relação mutualística com as flores, ou seja, as flores servem o alimento às abelhas e as abelhas facilitam a reprodução das mesmas, fazendo com que o nosso alimento, como fruta, verduras e até mesmo leite, carne, não acabe mais. Entre outras coisas mais, como plantas que podem abrigar outras espécies, fornecer madeiras para construções, fibras para confecção de vestuários, enfim. Se analisarmos, o mundo não se mantém por muitos anos sem a presença das abelhas. E por que cultivar da ameixeira? Isso surgiu após uma negociação da minha orientadora, a professora Suzane, com o pesquisador Marcos, da Embrapa de Bento Gonçalves. Isso porque já existem estudos na mesma linha de pesquisa, porém com outras plantas. E até então, a Embrapa de Bento Gonçalves não tinha executado um trabalho, um estudo, uma pesquisa de campo com essa cultura. Em agosto, eu e mais 3 estagiários da Embrapa nos dividimos em dupla e nos posicionamos em 2 pomares. Cada dupla escolheu e identificou 3 árvores em cada pomar, e em cada árvore foram identificados 3 galhos. A partir das 9 horas da manhã, nós iniciamos a observação durante 15 minutos em cada árvore. Foram observadas e coletadas com redes entomológicas os insetos, e isso a partir do momento que cada espécie sentava na flor da ameixeira. A movimentação das abelhas foi intensa nos 2 primeiros dias. No mês de setembro, eu retornei a Farroupilha e repetimos o mesmo procedimento de observação e coleta. Porém, não se sabe o porquê, o número de visitas foi muito inferior ao mês anterior. As observações aconteceram das 9 horas da manhã até as 15 horas, nos 4 dias. Ao retornar para São Leopoldo, eu alfinetei as abelhas e registrei a data de coleta e os horários de coleta. Aqui eu tenho algumas espécies já alfinetadas, já colocadas no isopor. E aqui eu tenho mais outras espécies, ou outras abelhas, né? As espécies eu vou ainda verificar no laboratório da Unicinos. Então, essa semana eu vou levar
essas caixas para o laboratório da Unicinos para identificar quais foram as espécies encontradas, né? Quais as que eu encontrei, coletei e vou verificar em laboratório. Os dias de observação estavam bem quentes, entre 25 e 32 graus, e a floração estava em alta, tinha muitas flores. Com isso, nós esperávamos encontrar muitas espécies nativas. Espécies nativas são as espécies que têm ferrão atrofiado, são abelhinhas menores, que é comum a gente ver, porém muitas vezes se confunde com até mesmo com moscas pelo tamanho delas. E também esperávamos encontrar a Apis mellifera, que pela minha coleta ali foram as que eu mais encontrei, que são as abelhas mais comuns, a abelha africanizada que a gente vê por aí, que é a abelha que geralmente nos ferrou. O que nos surpreendeu é que mesmo com fatores aparentemente favoráveis de temperatura e florescência, não teve a visitação esperada, tanto em riqueza de espécie quanto em abundância. Em resumo, o trabalho foi executado em campo e agora eu tenho que fazer a identificação de espécies, isso no laboratório, e discutir as conclusões com a minha orientadora. Tem muita coisa que envolve o assunto abelhas. Elas estão tão escassas na biodiversidade que países como Estados Unidos, Canadá, até mesmo do Brasil e também na Europa, há anos já, estão alugando colmeias para usá-las na agricultura com o propósito de aumentar a produção e também melhorar a qualidade de frutos da plantação. Eu escolhi fazer o trabalho de pesquisa de campo porque é necessário acompanhar, observar, compreender o que realmente está acontecendo, né? Como foi o que aconteceu. Se trata de um trabalho que necessita observar. Para desenvolver o trabalho, eu tive que ler alguns artigos, algumas bibliografias, também um manual de coleta de insetos, que aqui explica como coletar, como armazenar, como alfinetar. E também eu estive também na PUC, fui orientada por uma mestranda na PUC, onde ela me explicou como funcionava o processo de identificação das espécies, né, no laboratório, e também algumas informações referentes à polinização. O trabalho foi gratificante pelo fato de eu ter adquirido conhecimento sobre o assunto. É um assunto super interessante, não somente para estudantes, mas é interessante que todos nós tenhamos a ideia sobre a importância de preservação das abelhas. Se possível, leia sobre o assunto, mesmo não sendo na área de vocês, é de interesse de todos nós, já que precisamos nos alimentar. É isso então, muito obrigada.